Olá, sejam muito bem-vindos, alunos do ciclo 2 da Rede Municipal de Ensino. A aula é para vocês do 4º e também do 5º ano e é de matemática com a professora Michele Reis. Tudo bem, professora? Professora, qual é o tema da nossa aula de hoje? Bem, o tema hoje são os números decimais e o dinheiro. E você sabe, Carol, qual é a semelhança entre dinheiro e o segredo? Não sei. Bem, se você quiser saber, assista a nossa aula hoje. Com certeza, vou ficar ligadinha, assim como vocês. Se preparem, porque a aula vai começar agora. Tem muita coisa parecida entre dinheiro e segredo, viu? Mas hoje o foco é nosso sistema monetário. Já parou para observar a quantidade de propagandas que tem ao nosso redor? E como é que está vinculado os números decimais que a gente tem estudado nas aulas anteriores com o dinheiro? Bem, hoje você do 4º e 5º ano vai ficar ligadinho para poder recompor essa aprendizagem, certo? Quero trazer uma curiosidade para vocês sobre o nosso sistema monetário. Estima-se que haja 339 bilhões em circulação atualmente, de acordo com o Banco Central. Esses 339 bilhões são de valores financeiros circulando aí pelo nosso país. Como a gente viu nas aulas anteriores, 339 bilhões é um número grande, não é isso? Desses 339 bilhões, 7,6 bilhões são cédulas. O que são cédulas? São dinheiros de papel, né? As notas de 10, de 20, de 100 e as outras. E 28,6 bilhões são moedas. Centavos, esses que a gente já conhece. Então, observe que 7,6 bilhões, ou seja, vamos relembrar o estudo da aula anterior. 7,6 bilhões. Lembra da classe de bilhões? Eu vou escrever o número. Bilhões são quantos zeros depois, né? Aqui é 1000, aqui é milhão. E aqui é bilhão. Isso aqui é bilhão. Então, se eu tenho 7,6 bilhões, se eu fazer a substituição, eu vou ter 7,600 e o resto a gente completa com os zeros. Então, na escrita, em vez de escrever 7,6 bilhões, na escrita convencional vai ficar assim, 7 bilhões e 600 milhões de cédulas, ou seja, de notas, tá? E o outro, 28,6 fica 28,600 e a gente completa o restante com zeros. Olha, então fica 28 bilhões 600 milhões de moedas. Esses dois valores aqui que eu anotei não são valores financeiros, mas sim de quantidade de notas que o banco, a Casa da Moeda, emitiu, ou seja, produziu e distribuiu pelo país, de cédulas e aqui de moedas, tá bom? Então, essa é uma curiosidade do nosso sistema monetário. Vamos aqui agora perceber qual é o vínculo do nosso sistema monetário com os números decimais. E eu acho que vai ficar bem claro à medida que a gente observa o cartaz. Essa máquina de lavar, ela está sendo vendida em 8 vezes sem juros e o valor da prestação fica R$ 289,90. Ou seja, R$ 289,90
centavos. A dica é a seguinte, lembra que eu falei para você que as frações do número são escritas com vírgula? Não é isso? Então, justamente essa parte da frente refere-se à parte inteira do número e esse 90 é justamente a parte decimal, ou seja, os nossos centavos são a parte decimal do número. Vamos compreender aqui. A parte inteira nós chamamos de reais e a parte decimal são os centavos. Então, para a gente chegar no próximo valor, né, que seria R$290, só fica faltando 10 centavos, ou seja, fica faltando a parte decimal de 10 centavos para chegar no próximo valor. Falando por extenso, fica R$289,90, tá? Então, falando em matemática, dinheiro não deve ser problema, dinheiro deve ser a solução, mas como no nosso caso aqui, a gente está precisando resolver algumas situações, vamos criar problemas de matemática envolvendo dinheiro, tá bom? Hoje eu quero apresentar um personagem para vocês, um personagem imaginário, porém, talvez ele nos ajude muito aí nas nossas contas de matemática de agora em diante. O personagem imaginário é Jorge. Você conhece algum Jorge? Seu nome é Jorge, seu pai é Jorge, ou alguém que você conhece chama Jorge, então muito prazer, Jorge. A partir de hoje você será um personagem das nossas aulas de matemática, tá bom? Então, vamos ver a situação problema? Jorge tinha um cofrinho que depositava moedas variadas. Ao quebrar o cofrinho, se deparou com essas moedas. Olha aí a quantidade de moedas que Jorge tinha. Parece que Jorge não era muito de guardar dinheiro, né? Eu acho que ele tinha muita pouca moeda para quem guardava dinheiro no cofrinho, né? Bem, o que a gente precisa saber? Quanto de dinheiro Jorge tinha nesse cofrinho, tá? Uma das regras para resolver uma situação, problema de matemática, é organizar as coisas. Porque, gente, na vida, nada funciona se não tiver uma boa organização. Inclusive os nossos pensamentos, tá bom? Então, nessa emaranhado de moedas aí, o primeiro passo é a gente colocar tudo em ordem. E para facilitar o nosso dia a dia, porque provavelmente você já teve uma coleção de moedas, você já teve algum cofrinho ou já recebeu uma quantidade de moedas, você sabe que para contar melhor as moedas, o certo é você agrupar de acordo com o valor de cada uma. E é isso que a gente vai fazer agora. Para adiantar, já trouxe aqui nesse slide as moedas todas de Jorge organizadinhas, tá? Então, nós podemos ver que Jorge tem quantas moedas de R$1? 3 moedas de R$1, certo? De 50 centavos, ele também tinha 3 vezes 50 centavos. E eu preciso que você preste bem atenção na forma que eu estou escrevendo os numerais. Então, observe que R$1 é um valor inteiro. Então, eu escrevo ele na parte da frente da vírgula e os zeros após a vírgula. Isso aí você já sabe, né? Então, os 50 centavos ainda é uma fração de R$1, não é R$1 inteiro, é metade de R$1. Então, eu não tenho R$1, eu não posso botar 1 aqui. Eu boto 0, porque eu ainda não tenho nada, vírgula 50. E é assim que a gente escreve o valor de 50 centavos, tá? Porque é um valor decimal. Vamos agora para outra fração, que é 25 centavos. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 moedas de 25 centavos. Então, eu vou botar aqui 6 vezes 20, olha aí eu errando, tá vendo? Vocês são ágeis para escrever assim, 25? Não.
25 centavos, a forma correta de escrever é 0,25, porque também é uma fração decimal. 10 centavos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 moedas de 10 centavos. 8 moedas de 10 centavos. E por último, 3 moedas de 5 centavos. 3 moedas de 5 centavos. Observe aqui. A grafia dos 50 e a grafia dos 5 centavos. Observe a forma de escrita. 50,50. E o 5, eu não posso botar o 5 na frente. Por quê? Se eu escrever assim, 0,5, eu não estou dizendo que aqui é 5 centavos. Eu estou dizendo que aqui é meio, é metade. E a metade de R$1 é 50. Então, se eu botar aqui 0,5, é a mesma coisa de eu estar escrevendo 50 centavos. Então, nos números decimais, a gente precisa se apegar a essas grafias, tá? 0,05 é a forma de escrever os 5 centavos, tá bom? Apagando aqui e prosseguindo. Qual é o nosso foco? Não esqueça, é descobrir quanto Jorginho tem no seu cofrinho, né? Então, a partir daí, nós vamos fazer contas, certo? Como vai fazer essas contas? No dia a dia, se você estivesse organizando o seu cofrinho, as suas moedas, como você faria essa conta? Lembra que teve uma aula que eu falei que as estratégias pessoais são importantes para a gente resolver os problemas? Haja como se você fosse fazer no dia a dia. E aí, já é um caminho para se andar na matemática, tá bom? Observe aqui. Se eu sei que eu tenho 3 vezes, ou seja, 3 vezes aparece a moeda de R$1. Como é que eu vou fazer a conta? Eu vou fazer... Se você sabe fazer a conta assim, beleza. Se não, vai como você faria no seu dia a dia. Eu sei que 3 moedas de R$1 é igual a R$3, tá? Beleza, já tem um valor. Eu sei que 3 moedas de 50 centavos, olha, se eu juntar essas duas, dá R$1. Com mais essa, dá R$1,50. Então, eu sei que esse valor é R$1,50, o valor dos 50 centavos, tá bom? Vou juntar agora essas aqui de 25. Eu posso fazer a multiplicação? Posso, mas se eu não sei fazer, eu vou no popular, como eu sei no dia a dia. Bem, eu sei que 25 mais 25 dá 50. E 25 mais 25 dá 50. Então, essas 4 aqui já me dá R$1. Com mais essas duas, me dá 50. Então, eu tenho R$1,50 também, certo? Essas moedinhas aqui, 8 moedas de 10 centavos. Quanto eu vou ter? 80 centavos. Eu vou contando, né? Olha, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. No popular mesmo. Olha a grafia. Como é que eu vou escrever 80 centavos? É 0,80. E por último, as moedinhas de 5 centavos. Me desculpe. Tenho 5 mais 5, 10. Com mais 5, 15. Que eu tenho 15 centavos. Então, gente, esses são os valores por moeda, tá? Ainda não sei quanto é que eu tenho no total. Então, nós continuamos o nosso cálculo aí mental, tá certo? Vamos lembrar no dia a dia, para fazer esses cálculos financeiros rapidamente. Nós continuamos agrupando. Aqui, esse valor, R$3, é um valor bom, tá tranquilo. Então, vamos manter esses R$3 aqui, tá? Tudo isso é cálculo mental, viu, gente? 1,50 mais 1,50. Vamos agrupar? Se eu agrupar os dois, dá quanto?
R$3. Já ajuda também no nosso cálculo mental. E se eu pegar, agrupar 80 centavos mais 15, pense aí, eu pego 80 centavos, boto mais 10, fica 90, com mais 5, 95. Eu já fiz esse agrupamento, então vai ficar 0,95. Eu estou agrupando valores para a gente facilitar a conta, tá bom? E aqui? Aqui já está bem desenhado para a gente saber quanto a gente tem de dinheiro no cofrinho. Observe, eu tenho R$3 aqui, mais R$3 que eu agrupei. Então, 3 mais 3, R$6. R$6. E essa parte decimal, que foi os 95 centavos, eu escrevo aqui 6,95. E a gente chegou no algoritmo, no valor total que Jorge tem no cofrinho dele. Essa é a fórmula que eu usei com cálculo mental. Nós vamos agrupando os valores até que fique o valor final. Mas se você sabe e tem confiança, você sim pode fazer o algoritmo usual. O que é o algoritmo usual? É você fazer a continha de mais item por item, tá? A única coisa que a gente precisa ter cuidado nas contas decimais é com justamente a parte decimal, porque é ela que vai organizar a minha conta. Como a gente está tratando de dinheiro, a gente sabe que sempre vai ter 2 casas decimais depois da vírgula, então não faz tanta diferença assim. Então, sempre depois da vírgula vai ter 2 algarismos, então não vai fazer muita diferença nessa conta. Mas se fosse outro tipo de conta, que a gente vai ter a oportunidade de fazer nas outras aulas, a gente vai precisar se organizar a conta de acordo com o número de casas decimais, tá bom? Então, quando a gente organizou a conta, chegou ao mesmo valor, certo? R$6,95, que é o valor que Jorginho tem poupado. Mas você acha que acabou por aí? Não, né? Porque dinheiro vai trazer outro problema. Então, vamos adiante. Bem, já que Jorge sabe que ele está endinheirado, ele vai querer gastar o dinheiro dele, que ele não é bobo, né? Então, ele resolveu usar parte do dinheiro para comprar doces. Ainda bem que ele usou parte do dinheiro, né? Não usou o dinheiro todo, porque sabe que a gente sempre deve poupar um pouquinho, gastar um pouquinho e poupar sempre um pouquinho, tá bom? Dessa parte que ele gastou, foi R$2. Menino inteligente, viu? Só gastou R$2 de doce. Então, qual é a pergunta? Quantos chicletes e bala ele comprou? Sabendo que o chiclete custa 25 centavos, as balas custam 20 centavos e a paçoca, o problema está me dando a informação que ele comprou uma paçoca, ó, o número 1 aqui na frente da paçoca. Custou 80 centavos, porque ele era um garotinho que amava paçoca, igual a Pro aqui. Será que Jorge é meu parente? Ele amava paçoca, então ele falou, não quero saber, eu vou comprar minha paçoca e o resto eu vou comprar de bala e chiclete para distribuir para os meus amiguinhos. E aí, como é que Jorge fez para, com o restante do dinheiro, ele distribuir aí entre balas e chicletes para os seus colegas? Vamos parar para pensar e organizar o nosso problema, tá bom? Olha, vamos organizar aqui baseado nas informações que ele tem. A gente sabe o quê? A gente sabe que ele gastou R$2 do dinheiro que ele tinha, tá? E desses R$2, uma coisa a gente sabe, tem certeza que o problema diz, é que desses R$2 ele gastou com uma paçoca de 80 centavos. Pronto. Agora, o restante que ele comprou, a gente não sabe a quantidade. E é isso que a gente quer saber.
Será que esse problema é muito difícil? Será que você nunca passou por essa situação? Eu já passei diversas vezes, viu? Mas vamos pensar como é que a gente pode resolver esse problema. Ó, vamos começar daquilo que a gente já sabe. Deixa eu apagar o quadro aqui para ficar com a área livre para a gente pensar sobre o nosso problema de matemática. Ora, muito importante. Bem, Jorge, ele gastou 80 centavos desse dinheiro. Por quê? Porque a gente sabe que ele comprou uma paçoca. Então, se ele tinha R$2, a gente sabe que com certeza ele gastou desses R$2, ele gastou 80 centavos comprando paçoca. Então, vai ser desses R$2, eu vou tirar os 80 centavos, né? Que foi da paçoca. Vamos continuar fazendo as contas baseada no nosso cálculo mental. Vamos lá. Bem, 80 centavos é quase R$1. Você concorda comigo? Pronto. Então, a paçoca custa quase R$1. De R$2, se eu tirar R$1, vai ficar R$1. De 80 para R$1, a diferença é só 20. Então, vamos pensar que sobrou R$1,20, certo? R$1,20. Por quê? Porque eu tirei os 80 centavos da paçoca dos R$2. Sobrou isso. É a primeira coisa que a gente precisa saber para poder descobrir como é que ele organizou aí na quantidade de chiclete e bala. Bem, sabendo que, tirando a paçoca, ele ainda ficou com esse valor. Olha aqui, bala e chiclete. Considerando os valores aqui do chiclete e da bala, como será que ele comprou as quantidades para poder gastar apenas R$1,20? Como será que ele organizou? Eu acho que está fácil de saber. Vamos lá, eu tenho R$1,20. Daqui, vamos começar pelo mais caro, porque é o que vai demandar mais dinheiro, né? O mais caro é o mais dinheiro. Vamos pensar, chiclete. O chiclete é 25 centavos, não é? Lembra aí quando a gente fez a questão do cofrinho? 25 centavos para dar R$1. Quanto de 25 centavos a gente precisou para ter R$1? A gente precisou de 4 moedas de 25 centavos para ter R$1. Lembra? Então, se ele comprou 4 chicletes a 25 centavos, certo? 4 chicletes a 25 centavos, ele gastou quanto? R$1, certo? Porque 25 centavos 4 vezes dá R$1. Então, desse que sobrou, ele já usou R$1. E sobrou quanto se ele usou R$1? Sobra quanto? Sobra 20 centavos, que é justamente o valor da nossa bala, certo? Sobra, vou botar aqui, sobra 20 centavos. E aí dá para ele comprar a bala, certo? Que é o valor de uma bala, que foi 20 centavos, certo? Deixa eu anotar aqui que foi o chiclete. E aqui a nossa bala. Então, resolvendo a questão, ele comprou o quê? 4 chicletes, que foi a quantidade, e uma bala. Então, no total, ele comprou uma paçoca, 4 chicletes e uma bala, certo? O que foi que a gente fez aqui, gente? A gente precisou saber quanto de dinheiro sobrou depois que ele comprou a paçoca. Foi justamente isso aqui. Ele tinha R$2,
ó, e tirou os 80 centavos que foi o da paçoca. Sobrou R$1,20. E aí a gente testou a hipótese de compras misturando balas e chicletes. Nem precisou a gente misturar muito, não foi? Na primeira hipótese a gente já achou, porque o valor ficou bem redondinho e bem fácil da gente visualizar. Se o chiclete custava 25 centavos, se eu comprasse 4 chicletes, eu teria já gasto R$1. E sobraria apenas 20 centavos, que daria para comprar uma bala, certo? Então, no final, a resposta ficou: ele comprou 4 chicletes e apenas uma bala, distribuiu para sua galera e fez a festa, tá bom? Porém, tem mais uma questãozinha aqui. O seu pai veio lhe visitar e deu de presente um novo cofrinho. Só que nesse cofrinho, ele trocou R$7 de moedas de 25 centavos para ajudar na poupança, já que Jorge tinha quebrado o cofrinho anterior. Agora eu quero saber o seguinte: quantas moedas Jorge recebeu para esse novo cofrinho? R$7 em moedas de 25. Será que é uma conta difícil de fazer? Eu acho que não. Observe. Eu tenho aqui as opções: 32 moedas, 28 moedas, 9 moedas e 7 moedas. Uma coisa rápida da gente pensar. As moedas foram de quanto? 25 centavos, certo? Então, moeda de 25 centavos. Para ter R$1 de moeda de 25 centavos, eu preciso de quantas? Então, R$1, 4 moedas, tá bom? R$1, 4 moedas. Se eu tiver R$2, eu vou precisar de 8 moedas, certo? E vai dobrando, dobrando. R$3 aumentou uma moeda, vai ter que aumentar mais 4 moedas aqui. Então, vai ser 12 moedas, certo? E assim sucessivamente até chegar em R$7, tá? Bem, vou adiantar essa resposta. Quer saber? Eu não vou adiantar essa resposta, não. Vou deixar como tema para a nossa próxima aula, viu? Deixo aqui para vocês um beijo, mas antes de encerrar, eu vou dar a resposta para a nossa charada. O que será que tem em comum entre o dinheiro e o segredo? Vou dar a resposta, viu? O dinheiro e o segredo são duas coisas que são muito difíceis de se guardar, viu? Um beijo para você e até a nossa próxima aula.